Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado da democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. O Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades praticamente eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto certa, alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, algum testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. Da palavra, o ilustre deputado Fernando Chiarelli, PDT São Paulo. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços
que vão colocar o voto sabe-se lá onde, porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nessa tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O João Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças, padre, hoje, a liderança, meus amigos do Nordeste aqui presentes, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são Esse aqui é o grande. Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder. Com muita honra que falo, capitaneado por Vossa Excelência. Bom, já tem um mês que nós estamos detonando e denunciando que o povo brasileiro é feito de palhaço, pois no Brasil não existe eleição. Existe sim a urna eletrônica, que frauda, uma verdadeira trampa imposta ao povo. E eu recebi hoje uma comunicação da Fundação Getúlio Vargas, que amanhã haverá um debate lá na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde serei um dos debatedores. Será com a presença do senhor Rob Congripe, um holandês, aquele que fez acabar a urna eletrônica, tanto na Holanda quanto na Alemanha. Também estará presente o professor Haldeman, da Universidade de Princeton, ou seja, a universidade que o Einstein foi professor na Califórnia, e que mostra que as urnas brasileiras podem ser contaminadas e fraudadas de 122 vezes formas diferentes. Também estará presente da Unicamp o senhor George Stolf. E o interessante é que o secretário de Informática do TSE, senhor Joseph Genino, uma coisa assim, foi convidado a comparecer no debate com essas autoridades estrangeiras. Evidentemente que nega-se a comparecer, porque só o TSE acredita que não tem fraude em urna eletrônica. Todo mundo acredita que essa bobada teve esse montão de voto desde o início. Evidentemente que não. Que a fraude eletrônica no Brasil é de dar vergonha à República Velha. Tem de pagar para ser de vereador até presidente da República. Dentre as correspondências que eu recebo um jornal de Marília de 2004, onde tem a urna, e na urna já está escrito assim: já ganhei. Ou seja, que já estava tudo ali programado. Tanto é verdade que lá em Marília, desde 2004 as urnas estão apreendidas. 2004, a criança já entrou no grupo, já largou a chupeta. Pior que isso, só em Ribeirão Preto, em outro caso que na hora certa eu irei mostrar. Também recebi uma outra carta dizendo: deputado,
Não se indigne tanto, deputado. Nós temos tudo a oferecer para o senhor, desde os programas, os softwares, até as urnas e os esquemas de corrupção no Tribunal Regional Eleitoral. Se o senhor quiser, seu deputado, estamos mandando para o senhor o lacre já da próxima eleição. Podemos vender para o senhor aqui uns 50 mil lacres, 10 mil lacres, 20 mil lacres, e o senhor se elege o que o senhor quiser, seu deputado. Então já estou recebendo o lacre e estou até pensando em modificar a minha posição. Ou seja, vou me tornar um corretor, um representante comercial. Os colegas que quiserem se eleger, procure esse deputado, que eu vou ver se eu coordeno a venda de lacre de urna eletrônica para os senhores. Tem aqui o de 2010, tem aqui o de 2008, diz que já está fazendo, já está no forno os lacres de 2012. Também recebo uma outra informação. Vejam que a repercussão da tribuna da Câmara é forte, mesmo em face à omissão de todos os órgãos de imprensa, que estão satisfeitos que estão com tudo que está ocorrendo aí, achando muito bonito um governo corrupto como esse, que nunca foi visto no mundo, e batendo palma para um apedeuta e para uma bobada que envergonha o Brasil ao redor do mundo. Dizer aí para fora que o nosso presidente é este, dizer aí para fora que a nossa presidenta é essa, é fator de irrisão e gozação. O voto no Brasil por meio das urnas eletrônicas virou motivo de controvérsia. Boa noite, José Roberto de Toledo, você que nos traz essa história. Quer dizer, então, que o sistema todo pode ser menos confiável do que se imaginava? Pois é, Amanda, a confiabilidade do voto eletrônico entrou na berlinda nas redes sociais. Tudo começou ontem com o depoimento de um hacker de 19 anos chamado Rangel durante um seminário do PDT no Rio de Janeiro. Acompanhado de um policial, ele contou que teria conseguido alterar uma pequena parte do resultado da eleição de 2012 durante a transmissão de dados das urnas para o TRE. Mas o caso ganhou repercussão hoje, depois que Silvio Meira, um cientista importante da área digital, endossou a tese de que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável a ataques. A principal crítica é que a Justiça Eleitoral não quer imprimir uma cópia do voto que possa ser conferida mais tarde. Não se trata de pôr em dúvida o resultado das eleições. Mesmo que o tal Rangel tenha dito a verdade, o número de votos que ele teria conseguido adulterar seria mínimo. O problema é que o sistema eleitoral se baseia na confiança. Se ela for quebrada, o risco não é só para a urna eletrônica, é para a democracia. É verdade. Obrigada. Boa noite. O que para nós é um mistério, para ele é uma realidade. Afinal de contas, ele participou intensamente dessas fraudes, investigou e trouxe à tona assuntos para lá de polêmicos. Eu gostaria de começar essa sabatina, o César. Quais são os tipos de fraudes mais comuns que ocorrem nesse segmento? Roberto, é importante frisar aos internautas que a mesma empresa que fabrica a maioria dos caixas eletrônicos dos bancos estatais no Brasil é a mesma empresa que fabrica as urnas eletrônicas. Ou seja, é quase idêntica à tecnologia usada num produto, usado no outro produto, perfeito? As fraudes são diversas, tanto em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas. Produto este que é passado pelo TSE e por algumas pessoas como um produto inviolável. Eu sempre falo isso às pessoas, Roberto, Daniel, que o importante é as pessoas refletirem, principalmente o porquê. É uma empresa americana, muito boa por sinal, jamais vou falar mal da empresa, mas coincidentemente essa tecnologia implantada no Brasil, em vários países do terceiro mundo com alto índice de corrupção, não é utilizada nos Estados Unidos, justamente a sede da empresa. Então as fraudes são diversas. Eu poderia ficar aqui enumerando tantos fraudes em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas, mas as mais comuns são aquelas que o mesário concernado com o outro, ele muda os votos num determinado momento da eleição. Existem também aquelas que algumas pessoas descobriram
que projetando um bug, ou seja, bug é um defeito, alguma coisa na urna durante o processo eletivo, ele no final do dia, ele consegue transmitir os votos do papel para a urna eletrônica, além de outras fraudes um pouquinho mais complicadas tecnicamente. E uma coisa que me fez até entrar dentro da empresa, justamente porque uma das pessoas ligadas à empresa adora futebol. E tem pessoas que gostam de ter um jogador de futebol próximo, ou um ex-jogador. Isso facilitou. Então, eu adentrei a empresa, recebi um bom salário, eu tinha informações privilegiadas. Por quê? Porque eu estava dentro da empresa, diferente das pessoas que trabalham no TSE, ou que trabalham em qualquer outro segmento, ou na própria polícia. Por quê? Eu dormia com a urna e com o caixa eletrônico. Tudo que eu precisava saber, eu tinha nas minhas mãos. Não só eu, como outras pessoas. Você tinha a seu bem prazer tudo que você precisava. Os técnicos, os engenheiros, os analistas, entendeu? Então toda a informação vinha mastigada. Então era muito fácil você chegar numa situação onde havia algo ilícito ou não. Isso para iniciar um processo de investigação. Justamente. Você tinha acesso às informações para isso. Justamente, eram chamadas de sindicâncias, perfeito, muito boa sua colocação. Eram chamadas de sindicâncias. Quando envolvia a urna ou algum produto assim que poderia trazer um constrangimento maior, ou seja, manchar um pouco a imagem, que tornou-se um vulto maior, nem se abria sindicância. Era tudo feito de forma verbal, ou seja, César vai a campo, colhe o máximo de informações possível, traga para dentro da empresa e nós tomaremos as decisões cabíveis. Muitas vezes isso me chocava. Por quê? Porque as decisões deveriam ser tomadas de que forma, Daniel? Isso não é uma denúncia, mas é uma coisa para que as pessoas fiquem bem claras. Quem tem que investigar crimes não é o César Parra, nem a Diebold, nem qualquer outro órgão civil, e sim a polícia judiciária. E muitas vezes isso era omitido, justamente para quê? Para que a polícia não chegasse a certas situações e trouxesse algum arranhão na imagem da empresa. O senhor acredita que na última eleição para presidente da República, para deputado, que foi em 2010, o senhor acredita que houve fraude nas urnas eletrônicas? Tudo quanto é feito, existe a manipulação do homem, tudo torna-se 100% inseguro. Não existe nada 99% seguro, ou 1% seguro. Ou é seguro 100% ou não é seguro. Com relação às eleições, a urna ela não é fiscalizada como ela deveria ser na parte de segurança operacional, não em parte de situação dentro da empresa. Ou seja, muitas pessoas tiveram acesso, muitas pessoas, e o TSE, para as pessoas terem mais conhecimento, o Daniel, o Roberto, o que ocorre? Ele manipulou tudo, ou seja, tudo é o TSE que julga. Se você tentar descobrir uma fraude nas urnas, não adianta você procurar a Polícia Civil. Você tem que procurar a Polícia Federal encaminha para o TSE, aí o TSE vai julgar para ver se tem fraudes. Com relação às fraudes a presidente, eu trabalho com números. O que ocorre? Uma das informações que um dos analistas me passou, o Roberto, o Daniel, é que o eleitor não percebe isso, justamente o que é? Se você puxar, Roberto, as eleições sempre utilizadas pela urna eletrônica, é sempre na média 5% de brancos, 5% de nulos e 20% de faltosos. Como se alguém soubesse, Daniel, Roberto, que daria esse percentual. É a média 23, 18, mas a média é 20%. Você imagina que isso possa ser programado? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho com coisas concretas, porque indícios é o que mais existe. O que ocorre? É importante que você fique sabendo disso. Coincidências existem, perfeito ou não? Em uma urna, 2 urnas, 3 urnas. Mas em 389 mil urnas, é coincidência? Ou seja, se vocês pegarem, isso é um deixo para os candidatos, até que eu achava que isso ia chegar no final da conversa, mas é bom que vocês toquem nessa... A coincidência que você se refere é a repetição desses percentuais. Justamente. É muita coincidência em 389 mil urnas, eu acho que não é coincidência, né? E o que ocorre? Nas muitas investigações que eu fiz,
deu para perceber em certas cidades que chegavam ao nosso conhecimento através de informações, através de denúncias também, que havia possibilidade ou algum tipo de ocorrência que não era correto. Deu para se perceber que algumas pesquisas que eram projetadas sempre nas últimas horas calhavam de ser quase que idênticas o resultado final da ao urna? resultado das urnas. Muitas vezes chamava a atenção de que alguns candidatos tinham uma porcentagem muito grande favorável e de repente se tornava irrisório, não conseguia se eleger. E isso chamava realmente um desconforto. E uma outra situação que chamava desconforto também, eu não sei se eu estou falando demais, mas só para que o internauta saiba, é que antes da eleição, poucas pessoas sabem disso, o Daniel ou o Roberto, o internauta, é que uma empresa chamada Probank, ela contratava entre 10 e 16 mil técnicos freelancers, ou seja, pelo menos o nosso conhecimento, só exigiam SIC, RG e comprovante de endereço. Se você contratava entre 10 mil e 16 mil técnicos freelancers para cuidar de um dispositivo que move a democracia do Brasil, no mínimo deveria ser necessário 10 mil a 16 atestados de antecedentes criminais. Eu acredito que a empresa não teria isso. Ou seja, era muito fácil, Daniel, você pegar 10, 15 pessoas de má índole e infiltrar, que teriam acesso, poderiam fazer certas situações que o homem de má índole pode fazer. Porque urnas encontradas, urnas clonadas encontradas, situações que demonstravam que houve erro em algumas situações, porque a urna era programada no momento, depois ela é reaberta no outro, no log aparecia certas situações nebulosas, que deveriam ter um pouquinho mais a fundo, mas é aquele negócio, como é que eu vou ir contra mim mesmo? Ou seja, o TSE ele nunca vai julgar e falar assim, olha, eu não sou competente, eu errei. Isso não é tão seguro como parece. Há poucos dias atrás, o TSE, sempre próximo das eleições, ele lança uma situação para que alguns técnicos vão lá, convidados, tentar violar as urnas, perfeito? Só que ele priva essas pessoas de certas situações. Vai até aqui, daqui para frente não vai mais. Agora você imagina uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa que ele dorme com a urna, ele fabrica a urna, ele quebra a urna, ele está 24 horas com a urna, ele está 365 dias com a urna. Não apenas 4 ou 5 dias, como o TSE pede, entendeu? Eu sempre faço isso com os meus amigos. Pega uma urna e dá para uma pessoa e fala assim, ó, fica aí 5 meses, 6 meses, depois você tenta fraudar. Não privar. Então, realmente, a gente passou a acreditar que a mentira é verdade. Se você pesquisar um pouquinho mais, se você procurar, o seu internauta vai observar que na parte do Nordeste, algumas pessoas nas pesquisas não iam ganhar nunca. Nunca. Porque a diferença era muito grande, porque a pesquisa sempre dá 4 para cima, 4 para baixo. Agora, 20 para cima e 30 para baixo e a pessoa ganhar com a diferença tão grande, é muito difícil. Eu acredito que lá na região norte-nordeste, essa fraude, essa manipulação é mais comum do que aqui na região sudeste? É isso? Sim, pelas informações e pelos relatos e pelas situações que chegavam a mim, realmente a probabilidade de ter acontecido fraudes lá e ter acontecido realmente é muito grande. Eu posso citar o estado da Alagoas. Esse eu acho que é o principal foco, entendeu? Que realmente chamava atenção. Por quê? Porque os candidatos lá não teriam chance nenhuma e ganharam. E há algumas situações de urnas quebradas, de urnas que pararam de funcionar de repente, depois voltavam, de situações que puxavam, olha, essa urna foi aberta 2 vezes antes e não poderia, o relatório está constando. Porque queira ou não queira, a urna é que nem uma caixa preta. Toda vez que você manipula ela fora daquilo que é dos padrões normais, ela registra. Então registrava. E o que ocorria? Pouca gente sabe. Mas quando uma urna quebrava ou apresentava um defeito, algumas voltavam para a empresa. E lá eles me chamavam. Muitas vezes, sigilosamente, porque tinha outros funcionários. Mas eu sempre tinha um funcionário que era meu amigo, que era meu confidente e que era a pessoa que passava informações. Então ele me mostrava, César, isso aqui não está correto. Eu falei, por quê? Porque olha bem,
olha essa situação. Então isso me chamava a atenção. Eu relatava isso para os meus superiores e muitas vezes era um pedido para mim não continuar. Mas como eu sou curioso de nascença, mesmo às vezes os meus superiores não sabendo, eu continuava a investigar. Porque antes de ser funcionário, eu sou um cidadão, eu sou um eleitor com autoconhecimento que mexer com a urna. Fique de olho nas pesquisas, César. Por quê? Porque olha essa cidade. Ele citou uma cidade. Se vocês me permitirem, eu até cito a cidade. Eu não estou falando que houve 100% a fraude, mas indicava que ali alguém manipulou. Entendeu? Uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então foi feita uma investigação em cima dessa cidadezinha por minha pessoa e eu cheguei à conclusão que as pesquisas realmente ela trazia um parâmetro para dar a coincidência, para levar as pessoas a acreditarem que o que der na urna é o que deu na pesquisa. Eu não sei se você está me entendendo a minha colocação. Forçavam a coincidência de... Nessa cidade, basicamente, eu fui atrás das pesquisas e pedi para uma pessoa e vi onde era o instituto e era um bar. Mas César, se chegasse hoje uma autoridade que se interessou por essa investigação, você teria como provar isso? Com papéis, com dados, para que você tivesse embasamento legal, para que você não tivesse só uma participação, por exemplo, num programa de TV e ficasse eras por elas. Se você fosse pressionado, falou, César Parra, prova o que você está falando. Você tem como provar isso? Sim, claro. Tanto que esse depoimento que eu dando para vocês, eu já tenho na Polícia Federal. Eu mesmo me coloquei à disposição da Polícia Federal. A Polícia Federal estava investigando uma outra situação e eu fui até a Polícia Federal. Ele estava investigando uma situação onde eu sou vítima. Ou seja, para você ver a importância que o César Parra passou a ter. Eu era um jogador simples e passei a ter uma certa importância no cenário político. De que forma? Que a própria empresa na qual eu trabalhei passou a me monitorar através de grampos telefônicos, através de situações ilegais, justamente para saber o que eu sabia e com quem eu estava falando. O importante foi que eu frisei, Bruno. Boa noite, Bruno. Eu fui contratado para a empresa como jogador de futebol, certo? Eles achavam que ia ser um jogador de futebol que ia ficar ali. Eu sou um cara curioso. Quando eu trabalhei muito tempo na delegacia, eu procurei observar muitas coisas. Eu tenho um curso que é feito com o pessoal de Israel, que eu fiz o curso com o pessoal de Israel, que trata nessa área também de segurança, entendeu? E o que ocorre? A facilidade que eu tinha de obter informações dentro da empresa, justamente por quê? Porque eu estava cercado de pessoas com alta competência na área de tecnologia. Então vinha tudo mastigado. Então, na realidade, eu não precisava de muita competência para chegar no denominador comum, que era descobrir quem fraudava e como fraudava. Porque as informações, Roberto, ou Bruno, ou Daniel, eram muito fáceis. Muito fáceis. Então, Bruno, eu não precisava ter tanto conhecimento em tecnologia, porque as fraudes eram muito claras. A urna, quando eu falo em fraudes, eu falo em situações que levavam os candidatos que não tinham tanta condição de ganhar votos, de repente, após o fechamento, passaram a ser candidatos enfáticos, que teriam grandes chances. As fraudes acontecem de várias formas. Dentre as investigadas, justamente, volta naquela situação dos técnicos freelances. Por quê? Porque quando a Probank contratava esses técnicos, de 10 a 16 mil técnicos, poucas pessoas no Brasil sabem disso. Acho que a maioria não sabe. De 10 a 16? Mil técnicos freelances, tanto que já tem um edital. A gente chegava à informação de que forma? Eles tinham condições de fazer o que quisessem, porque eles tinham acesso aos galpões, acesso a situações, então eles poderiam muito bem colocar um vírus, colocar um programa que a gente chegou a descobrir a forma com que acontecia em cima daquelas combinações. De que forma? Que as combinações eram combinações aleatórias, ou seja, para que o internauta entenda, se eu falar para o internauta que 1 mais 1 é 2, ele vai acreditar. Agora, se eu falar que 1 mais 1 é 3, ele não vai acreditar. Mas quem entende de Excel e quem entende de programação sabe que existem situações
dentro de uma formação tecnológica, que você consegue tirar votos de você, Daniel, Roberto, sem que você descubra. Justamente esse é o grande X da urna, porque hoje você não sabe, você sabe para quem você votou, mas você não sabe para quem a urna computou o voto. Ou seja, um hacker é uma programação que ela vai direcionar o voto pelo qual o cara programou ali, pelo hacker, vamos dizer assim. O hacker ou até mesmo o especialista, o profissional da área. Ele já vai premeditado, então, e esse programa, esse software, ele já vai direcionar os votos, é isso? O que ocorre? Quando alguma urna quebrava e voltava, a empresa que eu trabalhava, ele tinha um setor específico para investigar justamente isso. Quando um caixa eletrônico quebrava, quando uma situação de uma urna quebrava, eles analisavam. Olha, será que colocaram chupa-cabra? Será que colocaram algum dispositivo diferente? Então, deu para se perceber que em algumas situações, quando a urna é finalizada, indicava, vamos colocar a palavra dessa forma, que alguns votos mudavam. Quando a urna equipamento ou a urna resultado? A urna eletrônica. Quando era finalizado, isso. Às 5 horas, quando você tira, você leva para lá. O que ocorre? Eu vou explicar de uma forma mais simples para que as pessoas entendam. A urna, todo mundo sabe que é uma máquina, é evidente, perfeito? Eu vou citar assim, a zona 277 aqui em Osasco, seção 1. Lá está registrado no cartório que ela vai receber 460 votos aptos. Ou seja, 460 pessoas vão votar. Não pode ser 461, perfeito? O que ocorre? Por ela ser uma máquina, ela não sabe o quê? Quantos vão faltar? Esse é o problema. Então ela está esperando essa informação, tudo indicava isso. Pela programação. Isso, justamente, lembra no começo da nossa conversa, eu falei que existem 2 formas de se fraudar algum dispositivo. Um erro lá atrás, na forma que foi projetada, e pela manipulação do homem, perfeito? Esses técnicos freelancers, alguns chamaram a atenção da empresa, inclusive um que é lá de Alenquer. Isso, ele já vinha do Pará. Eu vou citar até essa cidade, porque é uma cidade que chama muita atenção. E ela é a única empresa, o Benê Moreira pergunta que ela é a única empresa que produz que produz e fornece urnas eletrônicas no Brasil inteiro? Não, tem, eu não sou muito bom em inglês, tá? Mas tem a Unisys, que é uma concorrente da empresa. Ela ganhou, acho que no comecinho de 2000, 2002, mas de repente ela passou, a Diebold, ela passou a ter o monopólio total de tudo. Inclusive hoje, se você for na Caixa Econômica Federal e pagar alguma conta, você vai ver que vai sair o tiquezinho e vai estar o nome da empresa. Ela monopolizou tudo. Mas tudo. É por licitação que essas empresas concorrem? Justamente é um fato importante, através de licitação. O certo, pelo que eu tive conhecimento, ela não poderia participar direto. Ela deveria, de um certo tempo, passar para outra, mas infelizmente isso não ocorre. Infelizmente, alguns crimes tendem a prescrever. Por quê? Nós estamos no Brasil, infelizmente. Agora, o candidato hoje, ou a autoridade hoje, que vai se envolver na política, ele vier a levantar qualquer situação, ele vai cair no descrédito. Ele vai ser, olha, é um louco, é um maluco. Após a eleição, se ele perder, é conversa de perdedor. Eu vou perguntar aos internautas, a vocês, quantas pessoas vocês já ouviram falar de que ao digitar o candidato, aparecia um outro candidato? Outra coisa importante, Sandro, quantos amigos seus políticos, vereadores, ou até prefeitos, candidatos a prefeitos, muitas vezes chegou perto de você após a eleição e falou assim, pô, você votou em mim? Votei. E você fala, lógico que eu votei, no zona tal. Aí ele anota, depois pede para o assessor dele, verifica se teve voto nessa sessão e nessa urna. E aí não tem voto do candidato, mas você sabe que você votou. Aí você passa por mentiroso. Olha, aquele cara falou que votou em mim, mas não tem, não, tá aqui, ó, o papel tá aqui, entendeu? Olha que pergunta. Justamente entra nisso que eu acabei de falar, Roberto, Daniel. Quantas pessoas foram desacreditadas, foram chamadas de mentirosas, porque votaram no candidato, algumas até filmaram, e o voto não foi computado. Então é importante que as pessoas tenham ciência disso. Todo produto de informática, ele
ele não é inviolável, ele é violável, ele tem condição de ser alterado. Isso é que o seu internauta deve ficar sabendo. Mas não estamos anos-luz na frente de Japão, Estados Unidos e outras potências nessa área. Seguramente não. Poxa vida. Então eu acho assim, por tudo que eu vi, por tudo que eu li, por tudo que eu investiguei, por tudo que eu perguntei, Daniel, porque justamente eu perguntava não para uma pessoa, para o faxineiro ou para o copeiro, eu perguntava para uma pessoa que manipulava, que estudou, que fez o negócio. Tem possibilidade? Tem. Me explica como é que acontece. Porque o que acontece? Para você investigar uma fraude, você tem que saber como pegar a fraude. Porque se colocar um jogador de futebol lá, a única coisa que eu vou fazer é jogar bola. Senão você não teria um ponto de partida. Perfeito. Eu até, se você me permite, eu trouxe um papel extraído da internet, da página da empresa, que por sinal é excelente, mas como eu falo, a empresa é excelente, mas algumas pessoas, infelizmente, se apoderam do cargo para se beneficiar. Esse ano vai ser usado um processador Intel para mover as urnas, para dar mais segurança às urnas. Mais segurança. É um produto inviolável, mas eles querem tornar mais seguro. Na última página, está no site da empresa, benefícios. Ele grifa em negrito, redução de fraudes. Espera um pouquinho. Redução de fraudes? Mas o produto é inviolável. Não tem que reduzir. Reduzir a fraude? Quer dizer que então existe a fraude? Quer dizer, existe a possibilidade de eu ter votado anteriormente na fraude. Como falou assim, olha, você tem que investigar um estado, perfeito ou não? Justamente nesse estado, a informação chegou bem certinho, até por um deputado, que ele levava uma quantia em dinheiro para dentro da empresa. O que ocorre? Algumas pessoas descobriram, e foi isso passado por alguém de dentro da empresa, que após o expediente bancário, eles adentravam a sala de atendimento onde tem os caixas eletrônicos com uma bateria de carro, com aquele cabo de chupeta, davam um choque no caixa eletrônico lateral e o caixa eletrônico dispensava, abria o dispensador de nota e ficava, as câmeras pegavam isso, ficava aquela coisa linda, dinheiro espirrando à torta à direita. Quando eu falei que a mesma empresa que fabrica o maior segmento de caixa eletrônico no Brasil é a mesma das urnas, nós descobrimos e verificamos que quando se dá um choque na memória EPROM, ela se perde. A pessoa que conhece um pouco de tecnologia vai entender o que eu estou falando. Fiscalizar muito as pesquisas eleitorais, porque a gente sabe que tem pesquisas sérias e tem pesquisas que estão aí apenas para manipular a mente e também induzir as tais estatísticas. Lembra que eu falei no começo, Daniel, Roberto, o nosso amigo internauta, que verificou-se que em algumas cidades pesquisas eram fabricadas justamente e coincidentemente, na área de investigação não existe coincidência, mas eu uso essa palavra, elas batiam em centésimos com as urnas eletrônicas. Você ter coincidência em 1, 10, em 1000 urnas de 389 mil, pode ser coincidência, mas você ter coincidência em mais de 300 mil urnas, em termos matemáticos, isso gerava um desconforto. Com todas essas afirmações, você já sofreu alguma ameaça de morte ou está sendo perseguido? Várias. Você não tem medo? De jeito nenhum. Quem tem medo de morrer, não nasce, entendeu? Se eu mudei o foco, a partir do momento que eu fui trabalhar na delegacia, de livre e espontânea vontade, eu também me tornei um foco, porque todas as pessoas acham que quem trabalha numa delegacia automaticamente é um policial, porque as pessoas que fraudam caixas eletrônicos e têm intenção de fraudar urnas eletrônicas, como eu já estava conversando com o Daniel, são pessoas de um poder aquisitivo muito grande. E quando, Roberto, o internauta, você mexe no bolso do cidadão, você tem que ficar preocupado, porque a partir do momento que a pessoa ela busca o poder, ela não mede esforços nem meios, e principalmente o poder relacionado à política se move muito no bolso, na parte financeira. Eu acho que ameaças não vão me fazer parar um produto que eu, César, não tenho confiança. Fiasco. Urnas. Cômico. Urnas. Cômico? E pedir ao brasileiro que observe, pense, reflita. O César é só um.
Eu não estou fazendo analogia a nada, mas eu agradeço e quero que o brasileiro acorde. Ainda dá tempo, o país tem solução. Não vamos fazer da mentira uma verdade. E espero que os asquenses também e os candidatos que estão aí fiquem de olho bem atentos. Boa noite. Hoje, 23 de maio de 2012, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do Jurídico News dessa noite é confiabilidade da urna eletrônica. Estou me lembrando do tempo da monarquia, onde se concentrava no monarca o poder judiciário, o legislativo e o executivo. E em relação a essa questão, eu sempre me perguntei como eleitor, por que um paísinho de terceiro mundo como o nosso tem uma suposta tecnologia tão fabulosa na parte eleitoral e os países de primeiro mundo, os países europeus e até os Estados Unidos têm tanta dificuldade para encontrar o resultado, levam dias, às vezes semanas, até meses para encontrar o resultado de uma apuração eleitoral. Por que não usam o nosso sistema? Para falar a esse respeito, nós convidamos aqui, temos o prazer de receber em nossos estúdios, o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, que é moderador, inclusive, do Fórum Voto Seguro. Boa noite, engenheiro Amilcar, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que, se você pudesse explicar para os nossos internautas, o que acontece com o nosso processo eleitoral, que é tido como assim, uma tecnologia fantástica de primeiro mundo, que no mesmo dia ou no dia seguinte a gente já tem o resultado de uma eleição nacional, e os países de primeiro mundo, os países europeus, os Estados Unidos, não usam o nosso processo eleitoral. Por quê, hein? Boa noite, internautas da Just TV. O que acontece é que tem muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico, que o sistema é muito confiável, mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil, o que está acontecendo é tudo muito diferente. Urnas eletrônicas são usadas em vários países. Aqui na América Latina tem Argentina, México, Venezuela e Peru usando o voto eletrônico. Só que são sistemas mais avançados que os sistemas brasileiros. O modelo da urna eletrônica brasileira, de primeira geração, é só usado no Brasil e na Índia. Tá? Nos outros países se usam modelos mais avançados, de segunda geração, e nos países, na Alemanha, por exemplo, esse modelo de primeira geração brasileira foi proibido, foi declarado inconstitucional, também foi proibido na Holanda. Não é porque eles não sabem usar, já se usaram urnas. A Holanda começou a usar urna eletrônica de primeira geração antes do Brasil, em 92. 4 anos antes do Brasil, a Holanda já usava. Só que lá foi declarado proibido esse modelo de urna. Eles passam para essa urna de segunda geração que tem o voto impresso, que permite a auditoria do resultado, e não só a auditoria do software, como acontece no caso do brasileiro. Eu vou até colocar aqui uma pergunta que eu já estou recebendo do internauta, que é bem adequada. O José Luiz de Corumbá, de Mato Grosso do Sul, ele pergunta: por que a urna eletrônica não dá para o eleitor um comprovante igual ao extrato bancário? Olha, deve-se imprimir o voto para ser mostrado para o eleitor e para que seja depositado numa urna comum. Não se pode imprimir o voto para entregar para o eleitor e levar para fora da sessão eleitoral. Isso não pode. Aí você violaria o sigilo do voto, o eleitor teria como comprovar em quem votou, passaria a ser vítima de acharque ou de coação. Então, deve-se imprimir o voto, é o que acontece no resto do mundo, fora o Brasil e a Índia, só que esse voto não pode ser levado para fora, né? Não é um recibo para o eleitor levar para fora, é para ele conferir na sessão, no local de votação, ele confere se o registro do voto dele é aquele, coloca numa urna comum ou automaticamente, como no México, lá o eleitor nem pega o voto na mão. No México o voto cai direto, ele vê o voto impresso, quando ele confirma, corta e cai numa sacola. Então, aí depois é usado esse voto impresso para fazer a auditoria do resultado. O Tribunal Superior Eleitoral tem permitido que seja indagada alguma divergência no processo eleitoral nessas eleições desde quando foi utilizada a urna eletrônica? O modelo que a Justiça Eleitoral brasileira optou, esse modelo de primeira geração, não permite se conferir o resultado. O eleitor vai votar na máquina, vê o voto na tela, confirma. Depois que ele confirma, é gravado. O eleitor não vê o que foi gravado. Aí, quando acaba a eleição, às 5 horas da tarde,
Esses votos que estão gravados lá, se chama registro judicial do voto, são somados e dá um resultado que chama boletim de urna. O fiscal do partido não pode ver se a soma dos registros digitais é igual ao boletim de urna. E isso é o resultado das urnas, que ninguém pode conferir. Nem o eleitor, se foi gravado direito o seu voto, nem o fiscal, se foi somado direito os votos. E o TSE simplesmente não admite, quer dizer, ele não permite, não há como fazer recontagem. E ele não aceita nenhuma proposta nesse sentido, ele sempre resiste. Ele diz que há transparência quanto à produção do software, mas ele não permite transparência para o eleitor. O eleitor não pode ver para quem foi gravado o seu voto. Tem um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, sobre um candidato que pediu a recontagem de votos e foi arbitrada uma perícia. Você tem conhecimento disso? Sim, é o caso que para mim é o caso mais emblemático do problema que é o processo eleitoral brasileiro totalmente dependente do software, ou seja, que não permite recontagem. Esse acordo que está aparecendo aí é do caso de Alagoas de 2006. Com eleição para governadores, o candidato não estava satisfeito com o resultado das urnas, pediu para fazer uma análise dos arquivos que a urna produz. A urna eletrônica produz vários arquivos digitais que os partidos têm direito a ter acesso. São arquivos de log, de registro digital do voto e do boletim de urna. Analisando esses arquivos, ele detectou mau funcionamento das urnas. Das urnas, 1/3 das urnas, não eram todas, era 1/3, tinham informações incoerentes nesses arquivos. E, então ele solicitou uma auditoria, quer dizer, contestou o resultado, né, pediu para suspender o resultado, para que fosse feita uma auditoria nos equipamentos para ver o que era esse mau funcionamento, que estava constatado nos documentos que eles obtiveram. E foi cobrado, bom, o processo demorou, né, 2, 3 anos para ser julgado, isso aí julgado é 2 anos depois de entrada do processo, julgamento ainda no TRE. Eles cobraram 2 milhões para o candidato para que pagasse os peritos que iriam fazer a auditoria, e o candidato disse que não queria pagar esses 2 milhões, não é qualquer candidato que tem 2 milhões depois da eleição para gastar, né? E pediu para que a própria Justiça Eleitoral bancasse, já que seria de interesse dela demonstrar a lisura do processo. A Justiça Eleitoral não aceitou pagar a auditoria e condenou o candidato por litigância de má-fé, por ele ter pedido uma perícia e não ter pago por ela. E depois isso foi para o Tribunal Superior Eleitoral, a sentença foi mantida, o candidato foi condenado por litigância de má-fé, apesar de ter apresentado as provas de mau funcionamento da urna, provas materiais mesmo. Nós temos um vídeo também, a produção levantou, é o radar jurídico número, aliás, em relação ao questionamento sobre a confiabilidade da urna eletrônica, e o Tribunal Superior Eleitoral parece que condenou quem foi questionar sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Veja bem, o próprio advogado, hein? Por gentileza, produção. Ricardo Lewandowski. Presidente, eu vou pedir vênia de divergência e manter a sanção de litigância de má-fé. Hoje, essa questão foi amplamente discutida no Supremo Tribunal Federal e num caso criminal, em que se entendeu que o direito de defesa não sofre qualquer limitação, sobretudo em se tratando de um processo criminal, mas o Supremo, por uma votação majoritária bastante expressiva, embora não tenha aplicado multa ao advogado que insistiu em levar avante teses de natureza eminentemente temerárias, resolveu oficiar a ordem para que tomasse as providências cabíveis. Neste caso, embora talvez não esteja claramente caracterizada a litigância de má-fé, no mínimo, me parece que a lite tem a natureza temerária. E nós precisamos começar a disciplinar, de certa maneira, esta possibilidade infinita de recursos que nós temos. Já temos recursos suficientes para dar conta, além daqueles que beiram a temeridade e a litigância de má-fé. Portanto, até para um efeito pedagógico, eu acompanho o eminente relator. Eu explico isso. Para efeito pedagógico, eu gostaria de explicar para os internautas que há limitação de recursos. Os recursos não são ilimitados.
E ele tem uma única finalidade. Primeiro, a Constituição admite o duplo grau de jurisdição porque admite a possibilidade do erro humano, né? E nada como a revisão. E óbvio que os recursos que existem durante o processo, né, servem para impedir que determinadas autoridades cometam abusos, arbitrariedades. Sem esses recursos, o que sobra para o coitado do jurisdicionado? Arbitrariedade que não tem remédio jurídico contra ela. Desculpa a interrupção, mas é que eu não me contive com o absurdo do que ouvi do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que ele estava dizendo aí, Luiz, é que quem ousar questionar as urnas eletrônicas, esse é o caso de Alagoas 2006, quem questionar as urnas eletrônicas será condenado por litigância de má-fé. Isso é uma ameaça, né? É uma ameaça. Uma ameaça. Não, e tem um detalhe ainda mais curioso, que logo em seguida, esse foi o penúltimo voto, o último voto foi do presidente Aires Brito, né, que deu a sentença final, condenando por litigância de má-fé. E nesse instante, levantou-se, ele encerrou o julgamento, nesse instante aparece o Aires Brito encerrando o julgamento, levanta-se um juiz que ia sair e assumiu o outro juiz, o ministro, no lugar do TSE, que era o advogado original da casa que foi condenado por litigância de má-fé, e era, naquele momento, o ministro do Tribunal Eleitoral. Aí o Aires Brito se deu conta que ele tinha acabado de condenar por litigância de má-fé o ministro do TSE, né, que antes era advogado daquela parte condenada, e falou, não, mas olha, não é bem assim. Ele deu uma desculpa esfarrapada, que isso aqui, os advogados são pessoas excelentes, não sei o quê. Aproveitando, engenheira Milka, tem o internauta James P. Silva, que ele manda a seguinte mensagem: se isto está ocorrendo, qual a razão do Ministério Público Federal não buscar esclarecimentos de tais fatos? Você saberia a razão disso? Ou será que tem algum processo no Ministério Público? Olha, eu gostaria de saber isso daí. Eu esperava que o Ministério Público fosse independente nesse processo e pudesse nos ajudar, eu sou fiscal de partido, ajudar os partidos a fiscalizar o administrador eleitoral. Mas, infelizmente, não tem ocorrido, não. O Ministério Público tem direito a fiscalizar, a conhecer o software das urnas eletrônicas, a fazer auditoria nos sistemas, e não faz. 6 meses antes da eleição, por exemplo, agora, nesse momento, já estão abertos lá no TSE os códigos dos programas, os códigos-fontes, né, para os partidos, o Ministério Público e a OAB poder examinar. A OAB nunca mandou ninguém, o Ministério Público nunca mandou ninguém lá para examinar código nenhum, e no final, no último dia, ele vai lá e assina 15 mil arquivos com 17 milhões de linhas de código, sem ter olhado nada. Eu não sei por que o Ministério Público assume essa postura omissa em relação à fiscalização do processo eleitoral. Não sei dizer por quê. Tem uma pergunta aqui de um outro internauta, que ele pergunta ao engenheiro Milka: o voto impresso, além de segurança da escolha do eleitor, não seria também uma segurança dos votos em caso de algum sinistro com o equipamento, depois ou durante a votação? E dá aqui os parabéns ao Milka. E a Milka, eu queria aproveitar essa pergunta do internauta para que você falasse a respeito daquela urna moderna que tem um país aqui, mais outro país de terceiro mundo, que está desenvolvendo, e que você estava me falando antes do programa começar, que é uma cédula segura, um processo eletrônico seguro. Poderia aproveitar responder essa pergunta do internauta e explicar sobre essa quando cédula? Eu ouvi a pergunta, eu pensei em apresentar ela como resposta. Foi exatamente a ideia que me ocorreu. O que a gente está falando é do caso da urna argentina, o novo modelo de urna argentina que está sendo usado desde 2006 na Argentina. A província de Salta vai informatizar o estado inteiro lá até 2015. Eu acompanhei uma eleição na província do Chaco, que usa esse sistema aqui de gravação do voto. Essa aqui é chamada boleta do voto eletrônico, ou cédula do voto eletrônico, que é a grande novidade do sistema argentino. O eleitor recebe essa cédula para votar, ela é uma cédula em papel normal, né? E ela é dobrável, é papel normal, do lado de cá se imprime o voto. Ela é em branco, né? O eleitor recebe ela em branco, não tem essa parte impressa aqui. E aqui nesse canto, está vendo essa bolinha que tem aqui? É um chip eletrônico que está embutido aí, um chip de radiofrequência. Então, quando o eleitor recebe ela em branco, o chip virgem, sem nada, põe na máquina para votar, o voto é, então, gravado no chip e impresso
papel. Ele vota na tela, como ele é vota na tela, é uma tela grande, de 20 polegadas, colorida, ele põe o dedo na cara, na fotografia do candidato. A diferença é que ele recebe de volta o voto dele. Ele põe isso virgem na máquina, vota quando ele é impresso e gravado. Aí o eleitor pega isso na mão, confere o que votou, vê se o que ele votou é isso mesmo. Se não for, ele não estiver satisfeito, ele rasga e pede outra vazia. Se ele estiver satisfeito, ele leva isso daqui até uma outra máquina, que tem lá mais de uma urna por sessão eleitoral, coloca na máquina e aparece nessa outra máquina, é lido o chip e aparece igual que está impresso. Ou seja, o eleitor pode conferir o que foi gravado como sendo seu voto. Isso o eleitor brasileiro não pode fazer, né? O argentino pode. E com isso, se acontecer na hora da apuração que haja alguma divergência, quer dizer, a gravação deu defeito, o que vale é o voto impresso, não é o que está gravado. Porque o voto impresso o eleitor viu. Tá? Então existem soluções tecnológicas para essa questão. E está sendo adotada no resto do mundo, como eu disse no começo, só Brasil e Índia não usam esse sistema. Esse sistema é utilizado por qual país? Foi desenvolvido em qual país? Esse aqui é na Argentina, a gente chama a máquina de terceira geração, a máquina brasileira e da Índia é de primeira geração, e outras máquinas como do México, da Bélgica, da Venezuela, são de segunda geração, porque imprimem o voto, mas não tem o chip na própria cédula, né? Ele grava o voto na urna e imprime o voto para o eleitor pôr numa urna convencional. Parece que teve um outro país que andou usando as nossas urnas eletrônicas e devolveu, que achou que o sistema não era confiável. Qual foi esse país, hein? É o Paraguai. O Paraguai recebeu de graça 17 mil urnas brasileiras entre 2001 e 2005. E a última vez que usou foi em 2006, em 2008 foi proibida por falta de confiança dos partidos. Aí, inclusive, eu tenho uma informação nova, recente sobre isso. Eu estive na semana passada no Congresso em Lima, no Peru, Congresso Internacional sobre Voto Eletrônico, tiveram representantes de todos os países, inclusive do Paraguai, para relatar a experiência dele. Ele deixou bem claro o seguinte, que o governo paraguaio recebeu dinheiro do governo americano para usar as urnas brasileiras, e não deu certo, eles acabaram sendo proibidas em 2008 e eles não estão conseguindo reimplantar o sistema eleitoral lá eletrônico por causa disso. E o curioso é o seguinte, na Venezuela houve urnas eletrônicas em 2004 e a oposição reagiu. Em 2006 a oposição não participou do processo eleitoral porque não confiava nas urnas eletrônicas. Mas como o sistema de lá é de segunda geração e imprime o voto, com o tempo, a oposição foi aceitando e hoje a oposição já usa as urnas eletrônicas venezuelanas nas eleições internas dos partidos. Então, por ter o voto impresso, eles puderam retomar, a oposição voltou e aceitou o sistema. No Paraguai não tem o voto impresso. Não há confiabilidade, onde não há transparência, onde não se permite, inclusive, se quer fazer uma auditoria em cima do processo que se diz eficiente e contra qualquer fraude. Eu gostaria de chamar um pequeno comercial e voltamos daqui a pouco para falar com uma outra pessoa que participou do processo eleitoral e foi testemunha, inclusive, de uma série de outros candidatos reclamando de fraudes nas urnas brasileiras. Até já. Estamos no segundo bloco, estamos aqui com o engenheiro Amilcar, falando sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. E nós trouxemos aqui uma testemunha que vivenciou essa questão de fraude nas eleições, que não só dela própria, né, como ouviu de outros candidatos na época sobre problemas das urnas eletrônicas brasileiras. Ana Prudente, pode, por favor, passar para os nossos internautas um pouco da sua experiência? Boa noite a todos. Bom, eu fui candidata em 2006 e acabou assim, depois das eleições, muitos candidatos não estavam felizes, não encontravam seus votos, principalmente do interior de São Paulo. E eu acabei conhecendo muita gente, sabe? E nós nos juntamos e acabamos até, inclusive, chamando o Amilcar. E o Amilcar teve que chegar lá para dar explicação para a gente, olha, vocês não encontraram seus votos, mas é o seguinte, não tem como fazer, não tem solução, não tem onde procurar, não tem nada. Então, infelizmente, nós ficamos sem respostas também, né? Esse grupo tem uma comunidade na internet?
Não, olha, em 2006 eu já tinha desconfianças. Depois de 2006, aí eu realmente cheguei à conclusão de que as fraudes acontecem, né? Se o próprio candidato não encontrar o seu voto na sua sessão, é difícil, né? Mas aconteceu em vários lugares. Então, eu acabei criando uma comunidade no Facebook. O nosso grupo se chama Quero Meu Voto Impresso. É só digitar lá e pedir a entrada, que será bem aceito. Vem com a gente, porque nós precisamos crescer e nós precisamos exigir os nossos direitos junto ao TSE. A gente está esperando vocês lá. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Prudente. Nós estamos aqui recebendo uma série de e-mails e estamos chegando ao final do programa. Uma delas eu gostaria aqui até de citar, é a Ângela Bareia. Ela faz a seguinte pergunta: podemos empreender uma ação popular nos moldes da ficha limpa, exigindo do Superior Tribunal Eleitoral os votos impressos para a conferência das urnas? Só a população poderá cobrar a mudança nas leis? Correto? Eu vou responder essa pergunta, Ana Bareia. Não só esse movimento popular, mas a ação popular propriamente dito. Consulte um advogado numa das ONGs onde você tem próximas aí para se fazer uma ação popular contra esse tipo de atitude do Tribunal Superior Eleitoral, que fere a moralidade pública, e isso é legitimidade para se ingressar com uma ação popular. Basta você ter seu título de eleitor e ter condições de votar. Se está em dia com o Tribunal Eleitoral, você tem legitimidade para propor essa ação popular por falta da moralidade pública. Mas eu gostaria de passar agora aqui ao Amilcar as suas considerações finais a respeito dessas questões da confiabilidade das urnas eletrônicas, e depois voltarei para dar mais algumas dicas para os internautas. Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: como logo apareceu no começo do programa, há esse problema do acúmulo de poderes na justiça eleitoral brasileira. Desse acúmulo de poderes, onde há acúmulo de poderes, é inevitável, há autoritarismo, há abuso de poder. Essa pergunta, por exemplo, sobre se é necessário um movimento para conseguir aprovar uma lei do voto impresso, acho que seria só assim, porque as leis que nós conseguimos aprovar ou tentamos aprovar no Congresso via normal, sem a pressão popular, ou a Justiça Eleitoral derruba. Ela vai lá, atualmente existe uma DIN derrubando a lei. A lei foi aprovada, os juízes do TSE suspenderam a lei no Supremo. Então, a luta popular tem que ser nesse sentido mesmo, talvez se juntando no grupo da Ana e participando disso tudo. Boa noite a todos. Amilcar, eu gostaria de agradecer pela sua gentil presença aqui nos nossos estúdios, também agradecer a Ana Prudente, né? Gostaria de me desculpar com os internautas cujas perguntas não puderam ser colocadas aqui no ar e pedir para que se dirijam a esse grupo da Ana Prudente e do Amilcar na comunidade da internet. E gostaria de deixar vocês com alguns vídeos para vocês consultarem no YouTube, por exemplo. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre urna eletrônica, estudo da Princeton University, vocês vão encontrar um estudo que foi feito com uma urna eletrônica que é com o mesmo princípio da brasileira, não é isso? É fabricado pelo mesmo fabricante e tem a mesma estrutura lógica, ou seja, o ataque que fizeram lá em Princeton serve também nas urnas brasileiras, dá o mesmo efeito, que é o mesmo fabricante, a mesma defesa do sistema. Os internautas vão ficar assustados com as conclusões desse estudo, e está legendado, não é difícil de acompanhar, é fácil de encontrar ele no YouTube. E eu gostaria de deixar vocês aqui com mais um vídeo de um deputado, o deputado do PDT, o Fernando Quirella, que falou da tribuna da Câmara dos Deputados a respeito das fraudes nas urnas eletrônicas. E até a próxima quarta-feira com mais um Jurídico News. Boa noite a todos os internautas. Obrigado. Eu dedico a questão das urnas eletrônicas, que é um dos ícones do que eu chamo de fraude da democracia. Não há como auditar o voto, não há como fazer conferência do voto. Como é que se pode falar em democracia numa eleição de cartas marcadas? Eu poderia dar muitos exemplos do quanto mudou a eleição de algumas pessoas quanto mudou a votação de algumas pessoas desde a introdução da urna eletrônica. Logo que
houve a mudança de governo, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, por pressão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo aqueles que estavam no Superior Tribunal Eleitoral, no caso o ministro Sepúlveda Pertence e também o ministro Nelson Jobim, o Senado, o Congresso votou em prazo recorde a revogação da lei e extinguiu a impressão do voto sob a alegação de que seria muito cara a impressão do voto, teria que ter muitas impressoras. É claro que teoricamente já estão com as urnas já prontas para as eleições de outubro, mas você já fica sabendo que corremos sérios riscos de muitas fraudes por conta da impossibilidade da fiscalização efetiva dos registros dessa urna eletrônica.